Sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves. Aqui é o nosso primeiro episódio de férias. São os episódios que a gente está gravando com antecedência, para a gente não deixar vocês sem ter o que ouvir nas nossas pseudo-férias, né? Porque a gente não vai estar de férias, pelo contrário. A gente vai estar com a agenda mais cheia do que o normal. Então aí a gente vai colocar alguns episódios que não são de matéria, de teoria musical, mas falando de música e um pouquinho do nosso mundo aí para vocês poderem curtir a praia de vocês com a nossa companhia. Meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. Olha aí, gente, que beleza. Estamos aqui à distância, porém conectados. Isso aí. E hoje, não como sempre, excepcionalmente, nós estamos aqui também com o Marco Bonito. Olá, tudo bem? Pensei que você ia me apresentar de alguma outra maneira, mas é isso aí, estamos aqui, direto da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E estamos fazendo essa gravação do podcast aí para contemplar o pessoal durante as férias dos outros, né? Não dos músicos, né? Isso aí. Muito bem, então, Marcão, fala pra gente, então, se apresente propriamente, diga pra gente quem é você, o que você come, como você se reproduz. Então, como o Pedro já disse, eu sou Marco Bonito, eu sou professor universitário, trabalho na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, é uma universidade que fica em São Borja, no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena, de cerca de 64 mil habitantes, que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina. E eu trabalho na área de comunicação já há muito tempo, né, muitos anos, e minha aproximação com o Pedro e com o Daniel se dá por parte de uma amizade que a gente tem já há bastante tempo, mais com o Daniel, né, que eu conheço desde tempos de colégio, da infância, né, um amigo de infância, e o Pedro, mais recentemente, né, a gente se conhece, sei lá, uns 8, 10 anos, não sei exatamente, mas por aí uns 8 anos, pelo menos, e tenho colaborado de alguma maneira com o podcast, e hoje a gente vai bater um papo aí sobre coisas relacionadas à chamada indústria criativa, à própria lógica dos podcasts, e também vamos ver se a gente consegue abordar alguma coisa sobre acessibilidade, que tem muito a ver com música e com podcast. Legal. E, bom, o seu envolvimento aqui com a gente não é pela via da música, né? Você não é sua área de atuação, certo? Exatamente. Não, a música para mim é só um hobby, né? Uma coisa que eu curto muito, mas eu não tenho nada a ver com a praia dos músicos, nem nada disso. Você está subestimando o seu super violão, na realidade, eu acho. Não, na verdade, esse meu violão aí eu não conheço, não. Rapaz, assim... Você não sabe o que você está perdendo, Pedro. Na verdade, até é bom que o Pedro esteja perdendo. Né? Mas... Na verdade, a minha aproximação com música, ela é daquelas... Eu tive aula, né, de música e alguma coisa de teoria musical quando era criança. Tive algum desenvolvimento musical, mas só fui aprender a tocar violão e mal, né, daqueles que tocam bem mal, quando eu era adulto, assim, já tinha 18 anos, e por uma questão bastante ímpar, assim, né? Eu tinha mudado de cidade, eu fui morar numa cidade que eu não conhecia ninguém, e tinha um violão perdido lá em casa há muitos anos, que minha mãe tinha comprado e ninguém nunca tocou. Não tenho ninguém em casa que seja músico, nenhuma referência, assim, familiar. E aí resolvi tocar violão para poder fazer amigos, assim, na cidade. Isso funcionou, o violão, como um elemento de sociabilidade, né? Isso é fantástico, ferramenta fantástica. Sim, e também por conta do seguinte, né? Eu estava com 17 para 18 anos, numa cidade nova, e eu também queria conhecer as menininhas, e o violão ajudava, né? Então eu ia para as festas, e eu falei, vou aprender a tocar violão, que de alguma maneira vão prestar atenção em mim. Aí
eu fui aprender a tocar violão. Tem uma história que eu acho legal de contar, que eu sempre que vou tocar violão em roda de churrasco, que é o máximo que dá mesmo, né? Eu sempre falo pro pessoal que eu aprendi que eu tenho que tocar bem 6 músicas, né? Então, uma vez, eu tava no colégio ainda e uma guria que eu gostava ali no colégio, enfim, começou a se aproximar de mim e eu falei, vou começar a trazer o violão pro colégio, né? Terceiro colegial isso. E vou tocar. Só que eu tocava muito mal. Eu já não toco bem hoje, imagino que eu não tocava quando eu comecei, né? E aí tinha um colega meu que fazia colégio comigo, inclusive um cara que tocou no cenário musical nos anos 90, o Ricardinho, tocava numa banda, como é que chamava aquela banda? Rapaz, esqueci o nome, que eles faziam, o Sepultura abria os shows pra eles, esqueci o nome agora da banda, enfim, se eu lembrar até o final do episódio eu falo pra vocês, enfim, tinha esse cara na nossa turma ali e ele tocava muito, né, o cara era guitarrista e ele tocava muito, e ele me viu tocando, e quando ele percebeu o que estava acontecendo, depois ele me chamou de lá e falou, velho, deixa eu te dar um toque, assim, escolhe 6 músicas e aprende a tocar essas 6, vai na festa ou na roda de violão, toca 6 e entrega o violão, é assim que funciona. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu resolvi então investir. E então eu tenho 6 músicas que eu toco bem. O resto é horrível. E graças à dica do Ricardinho, né? Isso, graças à dica do Ricardinho. Muito bem. Então é isso. A gente já tem alguma coisa pra galera aprender essa semana. Eu acho que essa semana já temos uma lição válida. É uma boa dica, eu aprendi. E o pior que foi assim, as 6 músicas que eu toco bem, cara, assim, são as mesmas até hoje. São as mesmas até hoje. Não, claro, eu dei uma aperfeiçoada numa ou outra, mas também eram as músicas que eu escolhia pra tocar para as menininhas, né? Entende? Então também tinha isso, né? Eu falei, eu gosto daquela guria ali, então vou me focar nela. E aí, que música que ela gostava? Daí eu ia lá e aprendia, né? Então, mas é isso, né? Agora, o resto é admiração, né? Pelo trabalho. E eu acho que o podcast, o Semibreves, consegue também dar essa dimensão do quanto que música não é simplesmente saber tocar um instrumento, né? Ou fazer notas no instrumento, mas que tem toda uma complexidade que é, do ponto de vista artístico, muito, muito linda. E é por isso que eu me envolvi no projeto de vocês, assim, porque de música, né? Eu gosto de música, gosto de aprender sobre isso, embora não tenha o talento que os músicos tenham, né? Bom dia, meu amor. Desculpa, gente, nós somos invadidos aqui. Dá um beijo no papai. Fazendo uma participação. Nós somos invadidos. Papai ama você. Dá beijo no papai. Ai, que delícia. Eu tô gravando um episódio com os meninos. Tá bom? Com o Marco e com o Pedro. O Pedro tá aqui no celular hoje, ele não vem aqui em casa. Manda beijo pros meninos. Oi, Jô. Um abraço aí pra Ju também. Oi, Ju. Tchau, filha. Ela não tá ouvindo vocês que eu tô de fone, mas eles estão mandando beijo pra vocês. Obrigado. Beijo, filho. Beijo, mamãe. Tchau. Desculpa, gente. Nós somos invadidos por um pequeno acontece nos melhores podcasts. Muito bem. Bom, vamos lá. Bom, Marco, então o seu envolvimento aqui com a gente vem pelo lado do podcast, né? Não vem pelo lado da música. Apesar de eu ter ficado sabendo agora que existe um super violão aí nessa história, o seu envolvimento aqui não vem por esse lado. Então, fala um pouquinho pra gente como que é esse seu envolvimento com os podcasts, como que você começou a trabalhar com isso, se envolver com esse tipo de material. Tá, eu até vou comentar uma coisa, além do violão tem o ukulele que eu comprei pra me desafiar, né, recentemente. O cavaquinho Olha vegano. Aí. O cavaquinho vegano. Revelações. Mas foi mais pra me desafiar a aprender alguma coisa nova, foi uma meta de 2019, e tô aqui, tô apanhando ainda do ukulele, mas acho interessante porque ele é mais viável de levar pros lugares e tal, então
Toda vez que eu vejo um moleque endemoniado ofendendo o ukulele, eu mando pro Marco pra atormentar a vida dele. Pra atormentar... Assim, olha esse moleque aqui, velho. Rapaz, né? E o pior é que tem uns moleques que parece que a gente precisa chamar o exorcista, porque como é que pode, assim, tocar o ukulele daquela maneira, bicho? Muito louco mesmo. Mas, enfim, com relação ao podcast, aí a minha relação já vem de outros tempos e numa outra dimensão. Eu posso dizer, assim, eu trabalho com internet desde que a internet chegou no Brasil. Então, eu falo nas aulas, né, com meus alunos que eles têm aula com um dinossauro da internet, né, porque estou trabalhando com isso desde 95, né, desenvolvimento de sites, e, enfim, muito envolvido com a chamada cibercultura e com a própria cultura digital aqui no Brasil. Pesquiso e trabalho com isso, dou aula sobre isso. E os podcasts, quando eles surgiram há muito tempo atrás, isso no início dos anos 2000, aquilo já tinha me chamado muito a atenção pelo fato de que eu sou uma pessoa muito da cultura do ouvir, né, do falar e do ouvir. Eu falo muito e ouço muito. Eu sou um bom ouvinte e sou um bom falador. Então a cultura do podcast me apaixonou desde aquele início. Só que a ideia do podcast, né, eu acho que é legal das pessoas saberem dessa história. Ela nasce de uma coisa inusitada, né, dentro de uma perspectiva ali da própria indústria fonográfica, e aqui no Brasil ela não pegou. Ela vai pegar agora recentemente, de 2 anos, de maneira mais forte, mas ela já existe fora do Brasil, e uma cultura muito forte há anos, desde o início deste século, desde o início dos anos 2000. Aqui no Brasil, uma coisa que pouca gente sabe, quem trouxe o primeiro projeto sério e profissional para trabalhar com podcast foi o Cazé, aquele que era VJ da MTV. Ele desenvolveu uma plataforma que chamava Gengibre, né, que o nome remetia a algo que fazia bem para a garganta, aquela coisa toda, e ele desenvolveu essa plataforma com a ideia de fazer com que as pessoas, ainda num tempo que as redes sociais aqui no Brasil era só o Orkut e o MSN, Messenger, né? Era para fazer com que as pessoas se comunicassem através de áudios. E a ideia também era fazer com que músicos pudessem ter um lugar para expor suas músicas, semelhante ao que já acontecia em outras plataformas de redes sociais no mundo. Mas ele queria trazer essa ideia para o Brasil. Foi um projeto pessoal dele, ele começou a desenvolver isso e não foi para frente. Eu acredito por falta de investimento, falta de gente porque muito recurso de servidor, e a internet não era muito boa no país também. Imagina naquela época, né? Hoje a gente já tem problema, né? Pois é. Imagina como é que não era no início dos anos 2000, né? E aí esse projeto dele ficou pelo caminho e não pegou muito aqui. Mas teve uma galera que tinha comunidade no Orkut, que gostava da cultura do podcast, que continuou fazendo. Boas coisas surgiram a partir dali, né? Como, por exemplo, o Jovem Nerd, que é o podcast mais famoso e com maior audiência que a gente tem no Brasil hoje, mesmo com essa proliferação de podcast que a gente tem nesse momento. Então, acho bem legal das pessoas conhecerem essa história, porque dá a dimensão do fenômeno que está acontecendo agora, mas como as pessoas só foram descobrir o prazer de escutar podcast muito recentemente aqui no Brasil. Né? É incrível, eu não sabia dessa história do Cazé, sabia que ele é envolvido, porque ele é um cara multimídia mesmo e tal, e, se não me engano, chegou até ter banda, etc., mas eu não sabia que ele era envolvido com essa coisa de podcast, por isso passou para mim, eu não saquei, até porque o podcaster da dupla é o Pedro, ele que é o que ama a cultura e perde 10. O que eu perco assistindo jogo de basquete, o Pedro perde escutando podcast, né? Ou ganha, né? Antes dos semibreves, o Daniel... Antes dos semibreves, o Daniel não sabia nem o que era podcast, na verdade. Na verdade, eu sabia o que era, mas não tinha ouvido nenhum ainda. É uma questão... Daniel, vamos fazer um podcast? Vamos fazer o quê? Vamos fazer... vamos. É com sal ou com açúcar? E primeiro aceitou, depois ele foi descobrir o que era. Não, mas é assim, né? A turma dos animados, vamos ali, vamos
Vamos a pé para Santos? Vamos, agora. Vou pegar meu chinelo. Ele achou que fosse um tipo de churrasco e aceitou. Depois que ele foi descobrir o que era. Enganado. Tem uma outra história boa também, né? Que tem a ver com o que significa o nome podcast, a palavra, né? A palavra, na verdade, é uma junção de conceitos e um acrônimo e uma junção de conceitos. Então, a gente separa ali o pod, P-O-D, né? Do cast, para poder entender o que significa o conceito. O POD é Portable Document, né? Então é documento portável e transmissível do cast de broadcast. Então é bem interessante para as pessoas entenderem do que se trata o conceito de podcast, né? Então a ideia é um documento portável em áudio que pode ser transmitido de maneira assíncrona, ou seja, as pessoas não precisam estar exatamente naquele momento ouvindo como acontece no rádio. Eu posso baixar e ouvir de maneira assíncrona quando eu quiser. Então, o nome é muito bom, né? Ou seja, quem batizou a ideia do podcast estava pensando num nome muito conceitual e que tinha a ver com o lançamento também dos iPods. Então, a ideia era você associar o iPod, né, da Apple, ou seja, o I é do eu em inglês, né? Então, eu com os meus documentos portáveis de áudio, de som, né, de música, foto, do que for, de né? foto, do que for, podendo transmitir isso, ou seja, da internet para o meu aparelho, do meu aparelho para a internet, e assim vai. E essa cultura vem, né, desde o início dos anos 2000, desde a chegada do iPod no mercado, ela vem se constituindo ao ponto que nós temos hoje, né? Então toda essa, o que a gente chama de ecologia midiática, ligado a questões dos podcasts. Então o próprio aplicativo da Apple específico para podcasts, nós temos agora os mais famosos aí, o Spotify, por exemplo, né, fazendo toda essa ecologia, ou seja, um lugar para você armazenar os podcasts, um lugar para você transmitir, ouvir a partir da internet, na nuvem, né, você nem precisa necessariamente baixar, desde que você tenha acesso à internet. Então, uma cultura muito massa, e é por isso também, essa facilidade da tecnologia também fez com que as pessoas passassem a se interessar. Eu sempre faço um desafio para os meus alunos, né? Eu falo para eles assim, eu quero que vocês encontrem um podcast sobre um assunto que não existe. Né? Eu falo assim, procurem aí, vocês vão ver. Criadores de avestruz, vai ter um podcast sobre isso. Adoradores de postes em cidades grandes, vai ter um podcast sobre isso. Entendeu? Então é muito interessante porque a gente vê uma diversidade de interesses e uma cultura muito massa, assim, né? Esse adoradores de postes deve ser uma coisa bacana, né? Vou colocar na minha lista. Tem para tudo, né? A ideia é isso, tem para tudo. Entendi, literalmente. O que eu acho interessante do podcast é que ele não caiu, pelo menos até agora, apesar de ser mais antigo, ele não caiu naquela armadilha da centralização do YouTube, por exemplo, né? Que o YouTube no começo, você tinha vários sites competindo por essa mídia de vídeos e tal, e de repente o YouTube se tornou o principal e hoje em dia você não consegue divulgar vídeos que não estejam no YouTube. O podcast ele não é centralizado dessa forma, né? Então ele não fica que nem preso aos algoritmos do YouTube, que tem vídeos, tem certos canais que não conseguem distribuir seus vídeos da maneira que gostariam, etc. O podcast ele é bem mais livre nesse sentido, né? Para você distribuir da maneira que você bem entender, ou não distribuir, ou enfim. Ele até o momento não caiu nessa armadilha da centralização, por mais que tenha algumas empresas, né, tentando pegar esse monopólio, né? Por enquanto ele ainda é uma mídia mais livre do que as outras que a gente tem por aí. Até que seja um sucesso absoluto e alguém descubra uma maneira de monetizar e centralizar os lucros e transformar isso no seu capital e etc. E explorar. Eu acho também que isso também tem a ver com uma lógica de mercado, né? O fato é que, como o podcast se tornou um produto viável, né, do ponto de vista ali do que a gente chama de indústria criativa, ou seja, nós temos um mercado com demanda
né? E existe a necessidade de produção de conteúdo para que as pessoas entendam do que se trata esse mercado. Então, dentro da lógica de mercado, a gente tem os podcasts hoje funcionando ainda num início de projeto de mercado, onde está se fazendo a aquisição de clientes, né? O próprio Semibreves está sendo distribuído em diversas plataformas, né? Ou seja, está fazendo parte da ecologia, mas depois que tiver consolidado, e parece que quem está na frente é o Spotify nesse momento, depois que tiver consolidado, o funcionamento vai ser distinto. Alguns podcasts, é só a gente esperar, porque é isso que vai acontecer no mercado, alguns podcasts vão passar, por conta do seu conteúdo interessante, etc., a ser exclusivos de determinada plataforma, porque eles vão ser comprados. Isso já tem. Alguns já são assim. Isso já tem. Mas você já tem vários podcasts que são exclusivos do Spotify. Mas Folha, o que eu acho, o que para mim, por exemplo, eu não gosto de ouvir podcast no Spotify. Porque ele não tem várias ferramentas que eu uso para ouvir podcasts. Mas a maior parte da nossa audiência é do Spotify. Acho que 70% das pessoas que ouvem o Semibreves ouvem pelo Spotify. Uhum. Eu escuto pelo Spotify. O que eu não entendo, mas tudo bem, né? Pelo Spotify. Eu acredito que seja... eu acredito que isso tem a ver realmente com o fato do Spotify ser a plataforma de áudio mais popular no momento, né? E que de alguma maneira é mais fácil. A pessoa tá com ele baixado e ouve, né? E tem uma outra questão também, que é o Spotify apresentou o podcast para muita gente, né? Tem muita gente que não sabia o que era podcast. Sim, exatamente. E aí o Spotify começou a ter isso muito mais como é que fala? Mais exposto na plataforma deles. Eu acho que inclusive visando ser o YouTube dos podcasts, né? Visando tentar pegar esse mercado para eles. Eu acho que nem o Anchor, inclusive, que a gente está usando aqui agora para gravar, foi comprado pelo Spotify agora. Que não é nada bobo, né? Eu nem acho que é só só podcast, assim, por exemplo. Eu vejo as pessoas quando vão falar sobre o que você está ouvindo, hoje o cara fala assim, me manda a sua lista do Spotify, me manda uma playlist do Spotify. O cara já não... Eles desconsideram que pode existir o YouTube, o Deezer ou qualquer outra plataforma de música, de streaming. Spotify come todo mundo, entendeu? É muito maior. Com relação à música, o Spotify ele já tem uma fatia desse mercado de streaming muito grande, né? Mas ele começou essa movimentação para tentar esse monopólio do podcast também. Eles começaram a colocar o podcast mais exposto na plataforma e muita gente conheceu os podcasts pelo Spotify, porque a maioria dos celulares já tem um aplicativo de podcast nele. Os celulares da Apple tem o Apple Podcasts, os Android tem o Google Podcasts, mas a maioria das pessoas não prestava atenção nisso. Aí começou a usar o Spotify, começou a ouvir música, de repente tem uma aba de podcasts ali, o que é isso aqui? E foi apresentado essa mídia por ali, né? E acabou vindo por ali mesmo. Mas você tem uma infinidade de aplicativos com recursos diferentes que atendem a outras demandas, né, nesse sentido. Eu acho que essa cultura ela é também uma via de mão única, né? Ela não vai deixar mais de existir, até porque a maioria dos podcasts, né, que estão disponíveis, né, nas diversas plataformas, neste momento, eles estão focando num público um nicho de mercado, um público muito específico, que é o da galera que mora em cidade grande e que perde, aí sim, no sentido de perder mesmo, né, muito tempo no trânsito entre sua casa e o trabalho e a sua casa. Então, nesses espaços, nessas lacunas, as pessoas não estavam consumindo conteúdo muito específico. O que as pessoas faziam, às vezes, era ouvir música, né, no próprio aparelho, ou alguns assistirem televisão, quando o aparelho pega a televisão de TV digital na cidade grande e tal, né? Mas havia essa demanda pelo áudio, ou seja, algo que você pode botar no ouvido e ouvir como informação,
não apenas como música, né? Não que música não seja informação, mas no sentido informativo, mas pensando mesmo em entretenimento informativo, infotenimento, aí e não existia isso, né? Então agora existe essa possibilidade e a gente vê que as pessoas abraçaram essa ideia, né? Eu acho que é muito interessante a gente observar esse fenômeno e é uma coisa que para mim não vai ter volta, as pessoas não vão deixar de fazer isso, né? Então, interessante a gente observar esse movimento também. Só a facilidade de realizar o conteúdo. Se a gente for pensar da maneira como nós estamos fazendo essa gravação agora, nós estamos em 3 pontos, eu e o Pedro, em 2 pontos distantes, não tão distantes, aí uma coisa de 5, 6 quilômetros na cidade, mas de você lá na fronteira oeste e a gente conseguir uma conexão, havia uma conexão estável, conseguir fazer a gravação, conseguir fazer uma conferência de 3 pontos, etc., e realizar o conteúdo com qualidade. Eu vou pensar nisso, a facilidade que isso, a quantidade de possibilidades que isso abre para as pessoas é incrível, entendeu? Muito espertamente o Spotify já adquiriu esta plataforma que nós estamos usando, né? Sim, aí assim, se a gente quiser entrar numa outra seara, né, a gente consegue entender isso também sobre o ponto de vista do que a gente chama de Big Data, ou seja, hoje os aplicativos já têm a possibilidade de interpretar o que foi dito e transformar isso em texto e armazenar em bancos de dados e depois de armazenado você fazer todas as relações possíveis de ordem comercial, estratégica, política, econômica, o raio que você quiser a partir disso. Então, como a cultura do falar e do ouvir não requer que a pessoa vá para uma escola, basta que ela tenha condição de audição e condição de fala, isso facilita muito, né? Porque você não precisa, por exemplo, ser letrado para poder participar dessa cultura. É uma cultura que basta... eu falo isso para os meus alunos, né? Principalmente o pessoal de jornalismo aqui, que fazer um podcast não pode ser meramente abrir o microfone e sair falando sobre qualquer coisa. Porque isso você não precisa... Então você vai atacar a gente agora. Você vai atacar o que a gente está fazendo. Não é o caso de vocês, né? Não, exatamente não. Exatamente não é o caso dos semibreves, porque vocês fazem os semibreves com um roteiro, vocês têm conhecimento de causa sobre o assunto que vocês estão falando, dominam um assunto, inclusive. Eu falo para os meus alunos, porque às vezes assim, eles falam assim, nós queremos fazer um podcast aqui sobre economia, mas tu estudou, abrir o microfone e sair falando sobre economia sem saber, entendeu? Você é economista, então, a priori. Começa... isso. Mesmo não sendo economista, o jornalista pode chamar um especialista, tal, né? Só que mesmo para entrevistar uma pessoa sobre economia, tem que ter estudado sobre isso, né? Não pode, ou que seja política, economia, futebol, uma coisa mais popular, assim. Não adianta abrir um microfone e sair falando como se fosse numa mesa de bar, porque daí as pessoas não veem diferença entre o que você fala no podcast e o que... Perde credibilidade, né? Perde a credibilidade, exatamente. Mas isso é uma questão de conceito também, né? Você não acha que seria válido, por exemplo, se eu quiser fazer um podcast assim, eu vou falar sobre economia, seria um absurdo, uma coisa até... enfim, fugiu a palavra. Uma blasfêmia. Seria até irresponsável da minha parte fazer isso. Uhum. Agora, se eu quisesse, por exemplo, montar um podcast agora sobre eu começando a estudar economia agora e compartilhando as coisas que eu estou estudando, seria um outro ângulo nesse assunto que poderia ser útil para alguém. Não, né? e bem honesto. Aí eu acho que aí não tem nenhum problema, só o estar de alguma maneira. Você deu uma cortada aí, pelo menos aqui. O Marco caiu. Agruras da fronteira. O Spotify ouviu a gente falando mal deles e derrubou. Voltei. Voltou. Você está de volta. Está entre nós. Ok, então, como eu estava falando, eu e o Pedro temos mais proximidade com a cultura. Eu ouço muito podcast e você provavelmente tem o mesmo problema que eu, né? Então, tipo, eu não consigo ouvir a quantidade de podcasts que eu tenho na fila. Então, esse é um problema porque... minha fila tá 3 semanas atrasada já. E é isso. Aí o que acontece?
como é que eu faço a seleção do que eu vou ouvir? Primeiro, a primeira coisa que eu faço, e eu acho que é por isso que é bem importante esses episódios que a gente está fazendo, e vai fazer esse episódio que vocês estão conversando comigo, para que as pessoas me conheçam um pouco mais, e nos próximos que eu vou apresentar o Pedro e vou apresentar o Daniel, porque para mim funciona da seguinte maneira: quando eu vejo podcast, está lá uma pequena tal, eu gostei do tema, o tema é, sei lá, sobre política, que é uma coisa que eu gosto muito, ou religião, ou filosofia, coisas que me interessam, música, futebol, esse tipo de coisa. Aí, só que eu penso o seguinte, eu pego lá um podcast da filosofia, aí a primeira coisa que eu faço é, quem apresenta esse podcast? Aí eu vou querer saber a respeito da pessoa, porque quem é essa pessoa? É uma pessoa que não estuda, não sabe de onde vem, o que acontece. Se ela é terraplanista, por exemplo, é uma coisa, eu nunca vou baixar esse podcast, entendeu? E eu acho que é desse tipo de coisa que a gente tá falando, que é importante. Então você veio aqui só para me atacar hoje mesmo, é isso? Você veio aqui só para... eu sei que o sonho do Pedro é tocar na borda da Terra plana, né? Esse que é o sonho. Se tirar uma... Tocar, nem queria tirar uma foto só. Nem queria tocar, só queria tirar uma foto. Os terraplanistas que nos ouvem, que nos perdoem, né? Mas, enfim, o fato é esse, né? Que a gente, de alguma maneira, eu dou prioridade para os podcasts que tem conteúdo e que tem pessoas que estudam seriamente sobre aquilo que estão fazendo. E esse é bem o caso dos Semibreves, né? Eu provavelmente sou o maior fã de vocês, né? O fato de ficar aprendendo sobre coisas da música que eu não tenho, não tive aproximação, não tenho a dimensão, para mim é muito massa. Fazer parte do projeto, assim, e ainda ter o privilégio de acompanhar, eu acho sensacional. E eu acredito que todo mundo que ouça o Semibreve sobre essa mesma perspectiva de querer aprender sobre teoria musical está bem feliz, bem contente, porque era um podcast que faltava nessa ecologia midiática toda. Tudo bem, a intenção era essa, né? Deixar os nossos nosso primeiro círculo, os nossos alunos e as pessoas imediatamente próximas a nós, e se a gente pudesse estender isso a uma camada de quem não nos conhecesse e acabar nos conhecendo e acompanhando e conhecendo o nosso trabalho, seria foi um bônus, mas é uma coisa que está acontecendo meio que naturalmente, né? Fruto do que vocês estão fazendo. Isso aí, pro bem ou pro mal. Se isso vai dar cadeia ou não, a gente ainda não sabe, mas vamos seguindo, né? Eu acho que eu sei, mas tudo bem, vamos aproveitar enquanto a gente está aqui. Tem uma coisa que eu queria abordar que tem a ver com isso que vocês estavam falando, inclusive com a produção do podcast, né? O meu interesse de pesquisa, né, aqui na universidade, a minha linha de pesquisa e o que eu trabalho, tanto no mestrado, né, ou na graduação, tem ligação com a questão da acessibilidade sob o ponto de vista da comunicação, né? Um conceito que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que é um conceito que eu chamo de acessibilidade comunicativa, que é tornar os conteúdos acessíveis e possíveis de que a pessoa, né, que vai receber esse conteúdo, que a gente chama de receptor, consiga fazer uma produção de sentidos cada vez mais rica. Essa é a ideia das coisas que eu trabalho, que eu pesquiso aqui na universidade. E quando vocês tiveram a ideia de fazer o podcast, a gente começou a conversar sobre isso, e enfim, vocês fizeram aquele primeiro episódio, na hora, né, porque o meu olhar, né, o meu óculos, né, na sociedade é sempre olhando as coisas sob o ponto de vista da acessibilidade comunicativa, e eu falei assim, esse podcast vai ser muito bom para pessoas com deficiência visual que queiram aprender sobre teoria musical. Porque a maioria dos conteúdos de teoria musical estão impressos, né? Eu fui pesquisar e eu encontrei partituras em braille e também conteúdos de teoria musical que existem em braille, mas é muito raro de se encontrar e de muito difícil acesso. E aí quando
quando a ideia se concretizou do Semibreves, eu na hora falei, isso aqui vai ser muito legal para pessoas com deficiência visual que queiram aprender sobre teoria musical. Então, eu comentei com vocês lá nos primeiros episódios, né, sobre isso, e eu percebi ao longo dos episódios que vocês foram aperfeiçoando, né, com a inclusão das notas, dos acordes, né, conforme vocês iam falando. E para uma pessoa com deficiência visual que tenha talento musical e ouvido musical, aquilo é sensacional, né? E essa é uma dimensão do Semibreves que é muito legal. Eu nem sei se nós temos aqui, fica talvez a dica aí para alguém que está nos ouvindo, que seja uma pessoa com deficiência visual e estudante de música, para entrar em contato com a gente, para dar esse feedback sobre como é que está sendo a nossa produção, o que a gente pode melhorar também, né? É engraçado, porque essa não era efetivamente o primeiro alvo, né? Mas como a maneira de estudar música e de ensinar as pessoas através da percepção auditiva também, é uma ferramenta importante onde você pratica cantando e ouvindo as frases, os acordes, os intervalos e, por consequência, vai salvando essas informações na sua memória musical e, num segundo momento, transportando via memória táctil para o seu instrumento. Isso acabou sendo um efeito colateral altamente positivo. E, sincero e honestamente, eu nunca tinha pensado nisso. Quem me alertou para esse bônus, né, didático, que a gente ia alcançar os deficientes visuais e, consequentemente, fazer um material que fosse muito mais acessível de uma maneira muito mais tranquila e muito mais efetiva, foi nas conversas que a gente teve. Eu tive com o Marco sobre isso. Eu nunca tinha imaginado. Mas o mais engraçado é que a maneira de se ensinar música mais efetiva sempre é essa, através da percepção auditiva contextualizada com os conceitos teóricos. Ou uma coisa ou outra, ela fica sempre desequilibrada, né? A gente tenta sempre equilibrar os dois hemisférios do cérebro, o cognitivo e o intuitivo. Você alimenta o cognitivo com as informações técnico-teóricas e você alimenta o intuitivo através da audição desses conceitos, tentando fazer um cruzamento dessas informações e fazer com que o fazer musical do cara enriqueça com esses conceitos. Essa é a ideia principal. É uma coisa engraçada, né? Porque a gente tem até essa ideia romantizada, né? Do músico deficiente visual, o cara que não enxerga e toca, né? E é guiado pelo, né? Steve só Wonder, pelo ouvido Jeff e tal. O Ray Charles, né? Você tem vários exemplos nesse sentido, mas a gente não para pra pensar como é que é esse aprendizado, né? Como é que é esse contato, porque o material organizado, o material acadêmico é muito assim, de livros, de partituras, etc. E a gente tem essa ideia romantizada que o cara que não enxerga, ele pega um piano e ele simplesmente sai tocando, e né? Não é assim que as coisas acontecem, né, gente? Não para todo mundo, pelo menos. Aprender a fazer as coisas. Todo mundo, todo mundo tem um processo de aprendizado. O cara pode ter um aprendizado o ouvido musical, né? Mas não vai pode ter um aprender teoria exata, né? Mais empírico, etc. Mas como é que a gente vai acolher essas pessoas que querem ou precisam dessa informação organizada, né? E era realmente um objetivo que não era o nosso aqui, não era uma coisa que a gente estava pensando quando a gente resolveu fazer os semibreves, mas acho que tanto eu quanto o Daniel ficamos muito felizes que que esse efeito colateral sirva para alguém, né? Sem dúvida, é um bônus, um baita bônus. E eu acho legal, assim, para quem está nos ouvindo, né? Todo mundo conhece alguém, né, que tem algum tipo de deficiência visual e que está estudando música e que pode indicar o podcast, né? Eu acho que é nesse sentido, fazer chegar nessas pessoas, até para que elas também possam nos dar feedback de como está sendo
a aula, né, através ali do podcast, para a gente poder aperfeiçoar ali durante o processo. Eu preciso falar duas coisas que eu acho importante antes da gente ir para o encerramento aí do episódio. Uma correção que eu preciso fazer, que senão meus alunos depois quando ouvirem esse podcast, vão me puxar a orelha. Uma coisa importante. O termo correto para a gente designar as pessoas com deficiência é pessoas com deficiência e não deficientes visuais. E aí tem uma explicação que é uma explicação boa, vamos usar de maneira didática até para os ouvintes também terem ideia sobre isso. É sempre focar, primeiro lembrando que é uma pessoa e depois que existe uma deficiência. Isso é uma nomenclatura que foi determinada numa convenção das pessoas com deficiência da ONU, né, em 2007, e que aqui no Brasil as pessoas ainda não estão acostumadas, principalmente porque a maioria das leis, né, como elas são da Constituição de 88, elas ainda estão com os termos antigos, então ainda fica na cabeça das pessoas com necessidades especiais, ou deficientes, ou coisas do tipo, né? Mas o termo correto, para a gente designar quando vai falar das pessoas com deficiência, é lembrar que são pessoas e depois que têm deficiência. Isso é uma coisa importante aí, usando de maneira pedagógica. E a outra, que seria legal, o Pedro falou aí, você e o Pedro, né, o Daniel e o Pedro falaram de vários músicos que são cegos ou que ao longo da vida perderam a visão, e a gente podia pensar em fazer um episódio sobre isso especificamente, né, porque eu acho que tem bastante coisa interessante para abordar, para falar, e para a gente também, muita gente ouve o músico e nem sabe que ele era cego, acho que tem isso também. Então a gente podia pensar em fazer um podcast sobre isso, o que vocês acham? Não, uma ideia boa. Uma boa ideia, podemos fazer sim. Faz sentido o que você disse dos termos, né? A ideia de você não usar a deficiência para definir ninguém, né? Uhum, exatamente. É uma característica, mas ela não define quem é aquela pessoa. E nos perdoe se a gente usou o termo. Não usou o termo correto. As pessoas confundem mesmo, viu, Pedro? Não fique constrangido. É mais porque eu quis aproveitar didaticamente a coisa. Eu acho importante a gente deixar registrado aqui que, né, não é nossa intenção usar nenhum termo de alguma maneira insensível, digamos assim. Pelo contrário, né? E que é aquela velha história, né? Não é uma questão de agora a gente não pode, precisa aprender, não sei. Não, gente, calma. Vamos com calma. Só quando for corrigido, tudo bem, vou tentar ser mais atento da próxima vez e segue a vida. Sim, não, e é uma coisa assim, ó, a mídia não ajuda, viu, Pedro? A gente assiste ali os telejornais, os programas de televisão, e todo mundo fala errado. As pessoas não percebem o quanto isso dá foco na deficiência, ao invés de lembrar que existe uma pessoa, né? E que exatamente como você falou, acho que você percebeu exatamente do que se trata, que assim, a deficiência não é uma característica. Até porque é o seguinte, né? Quem de nós, né, na sociedade não é deficiente? Por exemplo, se me der uma equação de segundo grau para fazer, vai ver o quanto eu sou deficiente em matemática, né? Porque eu sou de humanas. Então, cada um com a sua deficiência e todo mundo precisa entender que a gente faz parte de um mesmo universo. É isso aí. Exatamente. Mas o que eu queria dizer aqui é que não precisa se melindrar também, não é? Simplesmente vamos... Processo de aprendizado. É um exercício de empatia. Um processo de aprendizado focado na empatia com as outras pessoas. E tentar usar os termos que melhor acolhem o máximo de pessoas possível para dentro do nosso círculo e poder ter o que todo mundo tem a oferecer. Certo? Quiçá fosse assim em todas as esferas. Quiçá. Estamos tentando, assim, né? A gente está trabalhando para isso. Eu podia ter dado um exemplo melhor, né? O dia que o Pedro tiver a oportunidade de me ver tocar violão num churrasco, ele vai ver o quanto eu sou deficiente como músico. A gente já... Olha, se eu estiver fazendo um churrasco, aí sim você vai ver o que é uma deficiência.
E talvez a gente possa fazer o seguinte, né? Como eu não falei isso, né? Mas as pessoas devem ter percebido alguma coisa no meu sotaque. Eu tô há muitos anos no Rio Grande do Sul, né? Vou fazer 10 anos de Rio Grande do Sul, agora em janeiro. Eu tô com um sotaque um pouco agauchado, mas... Você é gaúcho na verdade, honorário, isso, exatamente. Mas eu sou paulistano, da Gema, da Vila Mariana, né? Então... mas eu tô muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. Aí a gente pode fazer o seguinte, se a gente for fazer esse churrasco, né, vocês já sabem que em janeiro de 2020 eu estarei em São Paulo, provavelmente nós vamos nos encontrar, vamos fazer aquela foto que a gente precisa fazer, né, para poder mostrar que a gente existe de verdade, não é apenas uma voz, e a gente pode pensar em fazer um churrasco, e aí eu posso ficar no churrasco, fazer um churrasco a gaúcho, e você fica no violão, acho que vai ser mais negócio. Melhor assim, né? Vamos ver. Cada um no seu. Vamos ver, a gente troca para ver o que acontece. Exatamente. Para finalizar, a gente então convida, né, a partir deste episódio, convida então os nossos ouvintes a escutar os próximos episódios que serão lançados agora durante as férias dos outros e não dos músicos, né, porque os músicos vão estar trabalhando muito agora em janeiro, e são os episódios onde eu vou entrevistar o Daniel e vou entrevistar o Pedro com a intenção de que os nossos ouvintes possam entender mais quem são as pessoas que apresentam o Semibreves. Então também fica o convite e que as pessoas também nos deem feedback, né, pelas redes sociais, entrem em contato para nos contar como é que está sendo a Semibreves. Isso aí. Adiantando um pouquinho para o pessoal, o que vai rolar nas próximas semanas, a gente vai ter um episódio do Marco conversando com o Daniel, um pouquinho sobre a história do Daniel, a mesma coisa do Marco conversando comigo, e aí vamos ter alguns outros episódios, meu e do Daniel, conversando sobre faculdade de música, se vale a pena você fazer uma faculdade, sobre o cenário da música atual, o que mais que a gente conversou, né? Rotina de estudo, rotina de estudos, esse é muito legal, ficou muito legal, ficou bacana, dicas de estudo, a nossa relação com a internet e os nossos próprios instrumentos, a música no tempo da internet, vamos fazer um sobre como escutar jazz, né? Qual é que é a diferença de você escutar jazz para você escutar uma música pop mais comum. Então são episódios bem... Eu gostei bastante de fazer, achei temas bem interessantes, que fogem um pouquinho do nosso assunto normal, mas que servem para dar uma limpada na cabeça nessas férias, enquanto a gente está sem o conteúdo mais... É isso aí. Muito bem. Mal posso esperar, então, fiquei curioso aí para ouvir também. Eu serei o primeiro a baixar quando for publicado. Muito bem, muito bem. Então é isso aí, esse foi mais um Semibreves, mais o nosso primeiro episódio de férias, para você curtir o seu dezembro, seu comecinho de janeiro, e não ficar sem as nossas belas vozes dentro do seu ouvido. Você pode encontrar os Semibreves no www.semibreves.com.br. Tem todos os episódios com material de apoio por escrito, um resumo por escrito do que a gente fala em cada episódio. Você pode entrar em contato com a gente pelo semibrevespodcast@gmail.com ou então no Facebook, no Instagram e no Twitter, em todos eles nós somos o Semibreves Pod. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Valeu, gente. Até a gente se ouve. Valeu, velho.